as nossas habituais saudações. A Lei das Condições Gerais dos Contratos fez este ano um quarto de século de vigência. Está, por conseguinte, em vigor há 25 anos. E os resultados que dela se poderiam colher são, na realidade, inferiores àqueles que seriam naturalmente expectáveis, àqueles que qualquer pessoa de mediana condição esperaria de uma lei que tinha como propósito disciplinar os contratos pré-elaborados, em particular os contratos de adesão, porque uma outra categoria se perfila ao lado desta, a saber, a dos contratos tipo. Na realidade, o propósito que formuláramos fora o de, por ocasião da passagem do 22º aniversário da Sociedade Científica de Intervenção que somos, aproveitar o ensejo para discutir a lei de cabo a rabo. E, no entanto, a despeito do empenho que pusemos em tudo isto, não conseguimos a adesão da comunidade jurídica. Umas escassas 20 inscrições se perfilaram ao longo de todo o processo de organização do Congresso Internacional, que teria naturalmente encargos consideráveis para que pudéssemos trazer a Portugal os melhores nomes para uma discussão que se antevia extraordinariamente profícua. Mas há, na verdade, aspectos que temos de tomar em devida conta. Por um lado, importa reformular a lei, dada a forma como, as mais das vezes, os escassos processos instaurados se arrastam nos tribunais, mormente nas vias de recurso, nos tribunais superiores, nos tribunais de relação e no Supremo Tribunal de Justiça. Desde logo seria indispensável que dispuséssemos, por um lado, de uma comissão das cláusulas abusivas, de composição tri- ou quadripartida, em que todos os atores pudessem, num mesmo espaço, apreciar de modo prévio ou posterior os formulários em circulação no mercado, emitindo instruções para que fossem corrigidas as condições gerais que, apostas indistintamente nos formulários em circulação, possam ferir o equilíbrio do sistema e afrontar decisivamente o regime ora em vigor. Por outro lado, seria indispensável dar forma, dar corpo e consistência ao Registro Nacional das Cláusulas Abusivas, que é um autêntico aborto. Registro de que ninguém colhe rigorosamente nada e que está afeto, provavelmente, aos desamores do tema no seio do Gabinete das Relações Internacionais Europeias e de Direito Comparado do Ministério da Justiça, outrora o Gabinete de Estudos Europeus
sob a direção desse magistrado de eleição e desse cidadão probo exemplar que foi Neves Ribeiro. Na realidade, nós precisamos de um registro que cumpra a sua função e não deste mero arremedo que é uma verdadeira vergonha, em que ninguém se pode rever de bom grado. Por outro lado, deveríamos introduzir um instrumento que é o dos termos de ajustamento de conduta que, adotado no Brasil, tem a maior eficácia porque evita o recurso à via jurisdicional ou só em última instância e desde que não cumpram aqueles que nele se envolvem, mormente os fornecedores, é que haverá o recurso às vias jurisdicionais. O termo de ajustamento de conduta é algo que teremos de introduzir no ordenamento jurídico português para se cumprirem os objetivos que nele se imbricam. Por outro lado, ainda, há que ter em linha de conta que também os consumidores individuais têm de ter, à semelhança do que sucede na lei geral, legitimidade processual ativa para poderem interpor as ações que, circunstancialmente, as condições de mercado e as necessidades intrínsecas de cada um e de todos exijam. Por outro lado, ainda, teria de se mexer no efeito do caso julgado. Não pode ter um mero efeito ultra partes. Tem de ter um efeito erga omnes. Uma decisão tomada por um tribunal deve abranger todas as circunstâncias que aquele mesmo contrato singular, repetido à exaustão, produziu no mercado, não só para o futuro, como também para o passado. Todos os contratos que tenham sido celebrados à luz daquele formulário, à luz daquelas condições gerais. Há coisas elementares que só se não alteram por falta de sensibilidade ou interesse nenhum em afrontar as empresas, nomeadamente os monopólios e oligopólios, que no mercado, com particular relevância também para os serviços financeiros, para as instituições de crédito e para as sociedades financeiras de aquisições a crédito, que atropelam tudo e todos e continuam impunemente no mercado a marcar o ritmo, a cadência do dia-a-dia, com um enorme desprezo pela dignidade e pela autonomia ética de cada um e de todos. Há que mudar, há que alterar, há que promover uma radical transformação neste particular. Só isso se consente.